Pessoal, eu não queria não, mas de novo nós vamos ter que tratar do caso das joias do Bolsonaro, que hoje a imprensa só fala disso. Não tem nem jeito de pegar outra matéria, outro conteúdo para a gente poder discutir, porque a imprensa só bate em cima dessa tecla. Mas é lógico que a gente vai dar o nosso ponto de vista, porque eu não concordo com o que a imprensa está falando e também não concordo com o que está acontecendo. É por isso que a gente vai expor mais uma vez o ponto de vista disso, que não tenha dúvidas. Para mim, tem cara, tem jeito, tem cheiro de cortina de fumaça. Tá circulando até um meme aí nas redes sociais. Esse aqui foi o José Medeiros que publicou e escreveu o seguinte: precisamos construir a narrativa correta. E aí ele coloca o símbolozinho do Lula aí, como se fosse o Lula que falou, né? E aí ele cita uma matéria do Metrópolis. Petrobras aumenta o preço do gás de cozinha e da gasolina. E aí o Lula falando pro Haddad: precisamos de outra notícia sobre as joias. Ou seja, o sentimento hoje, com esse caso das joias, é de cortina de fumaça. O Brasil tá pegando fogo e a fumaça tapou todo o fogo. É isso que está acontecendo. Tem uma matéria que foi publicada no Hora Política que diz o seguinte: caso das joias. A imprensa recebeu o relatório de Moraes antes das defesas após retirada do sigilo. O caso, assim, chamou tanto atenção que a defesa do Bolsonaro foi a público e falou: olha, já está circulando tudo na internet por meio da imprensa. Nós nem tivemos acesso ainda ao conteúdo do inquérito, do indiciamento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, retirou o sigilo sobre o indiciamento. E aí, esse conteúdo que a Polícia Federal publicou já estava todo vazado na imprensa, antes mesmo da defesa. Isso é devido ao processo legal? Então, assim, eu fico impressionado com o pessoal que criticava a Lava Jato, e até eu sei que a Lava Jato, em alguns momentos, ela fez algumas coisas que não estavam ali na cartilha do devido processo legal. Eu sou advogado e eu tenho que ser coerente com o que é o direito. Mas o que está acontecendo agora, nunca na história do Brasil se viu algo nesse sentido. É uma coisa, assim, absurda. Várias pessoas se manifestaram. Ontem mesmo, o grande jornalista, respeitadíssimo Alexandre Garcia, teve um vídeo dele, um editorial dele, foi repercutido em vários outros canais, né? Esse é o meio independente. Diferença: Lula recebeu presentes, mas não foi processado. Recorda Alexandre Garcia. Em coluna na Gazeta do Povo, o jornalista relembrou ainda que o petista se vangloriou de ter levado 11 containers do acervo em 2016. O vídeo está aí. A diferença é que hoje existe a internet e a internet, ela não perdoa. A internet não tem memória curta, não. A internet relembra muito bem o que vocês fizeram no verão passado. Então vir com esse papinho de que, Bolsonaro, as joias, é muita sem vergonhice da turma da esquerda. Eu digo por quê? Simples. Porque simplesmente é o mesmo ato que todos os governos anteriores fizeram. E de repente, o Bolsonaro também fez isso que o Lula fez. Vamos incriminar o Bolsonaro também? Vamos. Então, é isso que aconteceu. Passaram o pano na cabeça do Lula, passaram a mão na cabeça do Lula e pegaram o Bolsonaro. Ontem, o Eduardo Bolsonaro, ele deu uma entrevista junto à CNN Brasil. E aí eu vou colocar esse trecho da entrevista, que ele explicou um pouquinho mais técnico aqui do que se trata. Ele escreveu o seguinte: querem transformar presentes em corrupção, mas um condenado por corrupção presidir o país? Tudo bem, viva a democracia, a justiça e as instituições. É isso, né? Então, acompanha comigo aqui, ó. Um dia após o CPAC, aí ele colocou aqui a legenda em inglês para que o mundo possa ver, né?
o que realmente está acontecendo. Acompanhe aí comigo. Que o Bolsonaro recebe um relógio e é crime? E por que o Lula tem um Piaget de 80 mil reais no braço dado pelo ex-presidente da França, Jacques Chirac? Isso daí não é crime, inclusive com a PGR declarando que é a clara perseguição política contra Lula. Ora, meu Deus do céu, né? Parabéns à Polícia Federal, está se dobrando aí aos gostos de Alexandre de Moraes e jogando a reputação de toda uma instituição no lixo. Alguns anos atrás, a Polícia Federal era aclamada como um órgão vetor de justiça que colocava políticos corruptos na cadeia. Mas é inacreditável. A Polícia Federal está falando que um ex-presidente da República, então, se meteu em uma venda de presentes que custearam a sua estadia nos Estados Unidos. Olha, parabéns à Polícia Federal. Temos um grande escândalo para investigar. Boa sorte para vocês. Quanto mais vocês fizerem isso, mais gente vai para a rua apoiar o Bolsonaro. Há poucas horas atrás tomei o conhecimento de que o Alexandre de Moraes, uma pessoa impossível de se dizer, né, perseguidora de quem quer que seja, levantou o sigilo do relatório da PF. E com relação a isso, o que eu tenho a dizer é que não existe ilegalidade quando na base disso esses presentes foram recebidos e uma comissão por pessoas que não são indicadas do presidente Bolsonaro decidiu que esses presentes são personalíssimos. Eu pergunto a vocês, será que o Estado brasileiro tem um braço para usar um relógio? Ele tem um pescoço para usar qualquer tipo de adorno? É óbvio que não. E há mais ainda a se destacar. Uma parte desses presentes sequer Jair Bolsonaro teve contato, porque ficaram retidos no aeroporto de Guarulhos ou no Ministério de Minas e Energias. Mas, ainda que um parecer antigo do TCU respaldasse o presidente Bolsonaro e todos os ex-presidentes, inclusive Lula, que já recebeu 11 containers de presentes, ainda assim, né, Bolsonaro decidiu, né, através da sua defesa, devolver todo e qualquer presente que ele tenha recebido para a justiça, mostrando que ele é uma pessoa desapegada, é uma pessoa simples, ele não necessita desses recursos, ele está muito bem com o seu G-Shock no braço. Mas eu aproveito aqui a audiência da CNN e a projeção internacional de vocês para fazer um apelo ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Por favor, Mohammed bin Salman, peça de volta esses presentes. Não há qualquer tipo de possibilidade, né, de você ter justiça na avaliação, nessa investigação que estão fazendo, com a clara intenção de perseguir Jair Bolsonaro. Isso já está gerando ruído diplomático entre os nossos países. Eu, inclusive, me comprometo, em primeira mão aqui com a CNN, em mandar um ofício para a Embaixada da Arábia Saudita, independentemente da vontade de Jair Bolsonaro ou não, mas pelo bem das nossas relações diplomáticas, para que a Arábia Saudita peça de volta esses presentes. Por que o Bolsonaro recebe um... Pois bem, você vê aqui que a questão está tomando questões diplomáticas. Porque a partir do momento que você caracteriza que o Bolsonaro cometeu um crime, um ilícito, o presidente da Arábia Saudita estaria participando desse crime? Ele é um partícipe? Porque se ele deu o presente para o Bolsonaro. Eu já dei a minha opinião milhares de vezes, ainda vou te encher o saco de novo, dando aqui de novo minha opinião, que é a seguinte: tem que ter um valor. Faz leis objetivas, agora fazem as leis mal e porcamente. Um se beneficia dela e o outro é ferrado por ela. Qual a segurança jurídica que um país desse pode ter? Mas vocês têm que entender uma coisa, foi um tiro no pé dos petistas. O discurso que o Eduardo Bolsonaro acaba de fazer é um discurso mais técnico. É um discurso, assim, onde pessoas que seguem aqui o meu canal, vocês que estão me acompanhando, conseguem compreender, conseguem entender, que vocês entendem, acompanham a política de uma forma mais aguerrida. Agora, o discurso que chega à população é o discurso que o coronel Crisóstomo fez agora, com a língua do povo. O deputado que falou anteriormente, quando ele subiu, eu imaginei que ele ia falar forte. O deputado está muito fraquinho, discursozinho fraco, está mansinho, fraco demais, não sabe nem o que fala.
Porque roubo, quem fez Brasil, foi esse ex-presidiário que está no governo. Ele foi preso por isso. Esse sim roubou o Brasil. E ele não está sem processo, não. Ele só está fora da cadeia. Ele vai responder pelos processos. Ele saiu da cadeia para concorrer a presidente. Esse sim foi preso por roubo. E as joias? Ah, para com isso. E os 11 containers que o senhor Babudinho mentiroso levou para casa. Ele disse que foram 11 containers. Ah, levou até trono. Até trono. Senhores, deputado anterior está muito fraco. Tem uma lista de inscrições. Tá fraquinho, tá mansinho. Para fazendo debate aqui. Rapaz, esse deputado está muito fraco. Não é bom nem subir mais lá para falar. Tem alguma joia? Roubo quem fez foi esse atual governo. E esse presidente foi preso porque roubou o Brasil. Esse sim é ladrão. Esse roubou o Brasil. Derrotado e preso. Obrigado. Vamos lá. Por que eu coloquei o discurso do Coronel Crisóstomo? Ontem eu fui na feira, tá? Ao chegar na feira, eu vi duas pessoas discutindo. O discurso não era o do Eduardo Bolsonaro, relações internacionais abaladas, em que houve um parecer do TCU. Não. O discurso que eu vi não foi o do Eduardo Bolsonaro, foi o do Coronel Crisóstomo. Um perguntando para o outro, então me explica os containers, me explica por que o Lula, do mensalão, do petrolão, foi liberado pelo STF. Me explica por que o Bolsonaro está sendo condenado por um relógio, enquanto que o Lula desfila com o seu por aí. O discurso é esse. A cortina de fumaça que não conseguiu abafar a visão do brasileiro médio é porque o brasileiro médio está enxergando isso. Mas por que para o Bolsonaro não pode e para o Lula pode? Tem coisa errada nisso aí. Aí eu disse que é uma cortina de fumaça. Mas o que eles querem abafar? Vamos começar entendendo isso, né? Brasil 247, o ápice da extrema-esquerda brasileira, né? TCU, que é o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União é o órgão que tem por obrigação investigar o governo federal. Todos os presidentes ficam submetidos ao Tribunal de Contas da União. Arquivou investigações sobre financiamentos do BNDES a projetos em Cuba e Venezuela. Projetos como o Porto Mariel, em Cuba, e o estaleiro de Astialba, na Venezuela, foram atacados pela extrema-direita nos últimos anos. Ai, que bonitinho, né? A extrema-direita atacou a canalice do governo, né? Vem cá, vamos conversar um pouquinho. Senta aí, tá? Papai vai explicar uma historinha. Escândalos de corrupção incontestáveis, tá? Foram devolvidos bilhões de reais de gente que falou: eu roubei mesmo. Peço desculpas e eu vou devolver. Agora, fazer o brasileiro pensar que isso nunca existiu é uma canalice grande demais. E o que me chama a atenção é que, por coincidência, agora o Tribunal de Contas da União, sob a gestão Lula, né, nunca julgou isso. Nunca julgou, tá? Então, assim, o Porto de Mariel, o estaleiro de Astialba foram construídos Venezuela, Cuba, deitaram e rolaram. Os empréstimos que nunca foram pagos de Cuba, né? Vamos lembrar que Venezuela e Cuba ainda devem bilhões. E o Lula tá aí há 1 ano e meio, nunca cobrou dos irmãos, dos companheiros, né? Acontece que agora, do nada, no mesmo dia da questão das joias, vem esse mesmo Tribunal de Contas da União e fala: olha, Lula e Dilma são santos, nunca fizeram maracutaia nenhuma no Porto de Mariel, tá? Aquele que virou um escândalo gigantesco com uma série de provas. Então, a primeira cortina de fumaça quer tentar tapar isso. A segunda cortina de fumaça
Vamos falar para vocês, vamos falar das medidas provisórias que o Lula está fazendo aí para beneficiar os irmãos Batista, vamos falar das medidas que o Lula está fazendo para livrar 1 bilhão de multa dos irmãos Batista. Quem publicou essa matéria foi a Damares, tá? Senadora da República, ex-ministra do Bolsonaro. Escuta só o tamanho da sem-vergonhice aqui. O governo prepara medida para livrar irmãos Batista de multa de 1 bilhão. O caso relativo à multa bilionária trata do descumprimento de contrato emergencial realizado em 2021, que previa a construção de 4 usinas termoelétricas para fornecer energia diante da crise hídrica que afetou o país em 2020 e 2021. Vamos lá. A Damares escreveu o seguinte: inacreditável. Recentemente anunciaram um desconto de 50% nas dívidas das empreiteiras que confessaram ter desviado dinheiro público naqueles acordos de leniência. Agora, querem aliviar para os irmãos que também confessaram ter participado do maior esquema de corrupção da história do país, quiçá do mundo, tá? Só para corrigir a Damares aqui. Fiquem atentos, pois já nas eleições deste ano, essa turma vai pedir seu voto para eleger vereadores e prefeitos. E vai ter o brasileiro que vai votar. Impressionante, tá? Impressionante. Sem contar, agora, que não cumpriram contrato de termoelétricas, compraram agora novas termoelétricas. Um projeto que era prejuízo certo, de repente, por uma coincidência, vem uma medida provisória do governo Lula. Não que o Lula já tenha tido escândalos de vendas de medidas provisórias, tá? Não tô nem falando que isso aconteceu. Quem sou eu para falar, né, de escândalos em que havia aí denúncias de vendas de medida provisória, tá? Mas, por coincidência, acontece uma medida provisória que pega um negócio que era prejuízo certo e transforma isso num lucrativo negócio. Essas coincidências do Brasil não param. A denúncia do Ciro Gomes sobre o precatório, até hoje a Polícia Federal não examinou. Nós estamos falando de 92 bilhões de reais. Talvez um escândalo até maior do que o mensalão. Mas cartão de vacina do Bolsonaro e as joias que foram devolvidas, que não gerou prejuízo aos cofres públicos, são mais graves, né? Vamos lá. Outro caso que precisa ser abafado. Projeção de inflação para 2024 tem a 9ª alta seguida, ou seja, tá todo mundo lascado, seu dinheiro vai embora, daqui a pouco nós vamos estar igual na época do Sarney, que você ia comprar, não sei se vocês lembram como é que era, tá? Eu ainda era molecote, eu lembro das reclamações do meu pai, do velhinho que ia lá, pegava, a hora que ele pegava o produto, já vinha o cara da gôndola para aumentar o preço, ele saía correndo com o produto na mão para não ter que pagar mais caro. Era todo dia, uma vez de manhã e uma vez à tarde, vinha o cara com papel lá. Quem montou loja de papeleta adesiva para mudar o preço naquela época, ficou rico, porque mudava 2 vezes ao dia. Estamos voltando para essa história aí, ó. IPCA em tendência de alta. Analistas consultados pelo Banco Central elevaram pela 9ª vez consecutiva suas perspectivas para a inflação, tanto neste ano quanto no próximo. Ai, né? Mas cartão de vacina do Bolsonaro é mais importante. E as viagens? As viagens. Quantas vezes você viajou esse ano, meu amigo? Você que está me assistindo. Quantas viagens você fez este ano, que gastou 700 milhões? Pois é. Ele pode. Matéria publicada pelo Alberto Fraga. Só estamos na metade do ano ainda, hein? Isso é zombar da cara do brasileiro. Os gastos do governo Lula com viagens já chegaram a quase 700 milhões só em 2024. Tá bom para vocês, né? Tá bom para vocês ou tá pouco? Então, assim, esse é o Brasil que nós temos apresentado na mesa para vocês. Mas é o Brasil que eles não querem que você perceba. Porque a discussão das joias é muito mais importante.
Ah, mas então o Bolsonaro roubou 6 milhões? Não, ele devolveu as joias. Devolveu. Já tinha uma manifestação, foi feito um conselho de pessoas que não foram indicadas pelo Bolsonaro. Esse conselho, em análise, falou, não, esses bens são personalíssimos. Afinal, é um relógio. O Lula tem um relógio. Ué, o Lula tem um relógio e é personalíssimo. O porquê que o do Bolsonaro não é personalíssimo? Então, essa comissão de pessoas que não foram indicadas pelo Bolsonaro fala, não, o relógio é personalíssimo, sim, pode ficar com o relógio, Bolsonaro. Beleza, depois que o Bolsonaro fica com as joias, vem o TCU e fala, não, você não podia ficar com as joias. Bolsonaro, tá bom, vou devolver então. Devolve. Ah, mas aí ele é um criminoso. Qual foi o prejuízo que o Bolsonaro deu? Nenhum. Ele correu atrás. Ah, mas ele tinha vendido as joias. Ok. Ele pegou o dinheiro, comprou de volta, devolveu. E o Lula? Devolveu ou não devolveu? Tá vendo o tamanho da diferença? É isso que eu quero explicar pra vocês. Tá bom? Ou, vou voltar na sua casa daqui a pouco pra gente almoçar junto. Você vai ter que pôr água no feijão, tá? 12:00 vai ter mais um editorial. E aí eu volto pra contar pra vocês. Essa você vai adorar. A resposta do prefeito de Balneário Camboriú pro ministro do Lula. Essa dá gosto de ouvir. Fechado? Então põe água no feijão que eu tô voltando daqui a pouquinho pra gente bater um papo. Abraço.